Vamos começar uma nova aula, né? Hoje é dia 6 de junho de 2020. Ainda estamos na quarentena, né? E eu tenho visto, né, o número de views e o número de inscritos. Só tenho a agradecer muito a vocês. Já estão partindo para 204 mil, né, views. E isso aí me fortalece muito. Tá? Evidentemente, nós estamos no final, né, do meu objetivo. Eu quero deixar bem claro, não sou médico. Qual é o objetivo aqui? Né? É exatamente pela minha experiência, né, em montagem de laboratórios nos Estados Unidos, né, e no Instituto Militar de Engenharia, né, no IME, né, uma das melhores engenharias, eu digo, do mundo, sem, não estou aumentando, não, estou falando sinceramente. Né, que não tem. E eu, né, com essa minha experiência, é o que eu falo, eu substituo, né, na circulação sanguínea, né, eu substituo a minha experiência em água, em ar, né, pelo sangue. A hora que entra a parte médica, né, eu nem ouso falar, tá? Nem ouso porque exatamente eu não sei, tá? E não é o meu objetivo saber. Né? Eu tenho muitas outras áreas, né, que eu quero gravar, né? A parte de lógica, a parte de análise digital, certo? Então tem muita coisa, mesmo na engenharia mecânica, certo? Na matemática. Então, estou devendo muito, tem muitas aulas a serem dadas, né, na minha área. Então, eu quero deixar bem claro isso aí. Tá? Agora, eu quero só que vocês raciocinem comigo. Eu vou levar lá para o ensino médio. Qual é a grande dificuldade de se ensinar física no ensino médio? É uma grande dificuldade. O aluno gosta ou não gosta, certo? Por que isso aí? Olha só. Quando você inicia a matemática, né, você vai lá, né, aprende fração, depois equação, depois vai. A física no ensino médio, não. Ela já emprega as leis físicas, já com as hipóteses simplificadoras, ele nem sabe, certo? Então são jogadas fórmulas em cima, tá? Aí o aluno não sabe de onde vem, não sabe. Tá? Então é diferente, por exemplo, do estudo da matemática. Né? Na matemática você estuda primeiro a álgebra, depois a geometria, depois a trigonometria, depois você estudar geometria plana, você vai estudar geometria espacial, é tudo uma sequência. Não. A física ela se torna complicada para alunos do ensino médio, porque tudo que é colocado, né, é proveniente das leis físicas. Então, se você não mostra as leis físicas, né, e destaca as hipóteses simplificadoras para usar a fórmula, né, se você não faz isso, quando você estiver usando a fórmula, se uma daquelas hipóteses, né, não forem verdadeiras, por exemplo, eu vou usar uma fórmula de regime permanente, quer dizer, nada varia com o tempo. Né? Aqui. Se por acaso variar com o tempo, se você não sabe de onde vem, tá? aquela formulação ela é inválida, porque você está usando isso é o mais lógico possível. Tá? E o que eu tenho visto, né, nas aulas, né, de hemodinâmica é exatamente isso. As fórmulas elas são jogadas, né, certo? Lógico, com todo respeito, né, a medicina é uma área espetacular. Tá? Tem muitas outras coisas para o aluno aprender, mas muitas, que não serve absolutamente nada. Tá? Essa foi a minha preocupação em contribuir para preencher, né, esse buraco, né, de uma forma agradável, né, uma forma popular, para você entender, né, de modo que o aluno de medicina, até o próprio médico mesmo, tá, eu vejo, né, na parte de escoamento.
tá? Falarem barbaridades. Eu vejo isso, mas não é culpa. Não é culpa, ele tem que falar, certo? Tem que usar a forma, barbaridade mesmo, mesmo. Tá? Então, essa é a minha contribuição, né, nessas aulas. O que eu fiz? Né? Eu dei, né? Mostrei. Lei não se demonstra. Né? Eu mostrei, não demonstrei, mostrei, né? A lei da conservação da massa, a lei da conservação da energia, particularizei, certo? Está faltando uma, né? Que é a lei de Newton. A lei de Newton relaciona forças. Olha só. Lei da conservação da massa se relaciona à massa. Não se fala em pressão, não se fala em nada. Tá? Na equação da energia, né, você tem a energia, por exemplo, de uma bomba, né, certo? Uma bomba hidráulica, a energia, a potência, por exemplo, do coração, certo? Para contrair, né, ou para relaxar, né, diástole, né, contrair é sístole, né? Os ventrículos, os átrios, né, o átrio também contrai, certo? Então, você tem, né, a variação de energia, né, devida ao movimento, quer dizer, energia cinética, né, a variação da energia cinética, variação da energia devido à pressão, a variação da energia potencial, certo? Que ela, eu não falei, mas ela é muito importante, né? Porque eu tenho visto alguns médicos falando, tá? E eu concordo, né? Que nós temos 3 corações, né? Certo? Lá na panturrilha, né? Até aprendi é, músculo esquelético, entendeu? Que eles, né? É uma bomba, certo? Para quê? Para vencer, né, a energia gravitacional que você precisa vencer, né? Principalmente quando você estiver em pé, né? Certo? Então, essa e eu vejo nesses vídeos, não se fala em energia, não se fala em energia, não se fala. O que se fala é pressão e volume, pressão e volume, pressão e volume, né? Volume veio da massa, né? Ela veio da conservação da massa. E a pressão, atenção, ela pode advir, né, da lei da conservação da energia, como nós vamos ver hoje, certo? A pressão, ela está, né? É uma das parcelas, as forças de pressão não é força, olha como é que eu falo. As forças devido à pressão, elas aparecem na segunda lei de Newton, né? Olha como é lógico, olha como é lógico. A lei, né, não se demonstra, ela é a origem de tudo. Não se demonstra a lei. Tá? Ora, se eu falo lei da conservação da massa, lei da conservação da energia e lei da quantidade de movimento, que é a lei de Newton, elas são independentes. Se ela fosse dependente, né, uma não seria lei, né, porque ela é consequência da outra. Não é lógico isso? Não é lógico. Né? É como se eu tivesse um sistema, né, de 3 equações com 3 incógnitas. Né? X mais y mais z igual a 100, 2x menos y mais 5z igual a 0, né? E menos x mais y mais 8z igual a 200. São 3 equações, certo? Então, aqui eu tenho lei da conservação da massa, lei da conservação da energia, que nós usamos muito, tá? E hoje nós vamos ver aonde que ela entra, atenção, aonde que ela entra nas aulas de medicina, né? Entendeu? A ideia é essa. Aliás, eu nunca assisti aula de medicina, mas estou falando, né? O que eu tenho visto aí, os vídeos, né? Certo? Ninguém fala em lei, ninguém. Eu não vi. Pode ser que tenha, certo? Né? Eu não vi. Tá? E eu bato sempre, né? Eu bato sempre. Tá? Então eu vou minimizar aqui. Né? Então hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Está aqui, ó. Olha só.
como eu já disse para vocês, tá? Eu não vou ler, não vou ler, não vou ler. Né? Vocês estão aí. Essa aqui é o finalzinho da aula anterior, onde eu mostrei o grande equívoco, né? Porque o professor, né, lá, ele usa a equação da massa, conclui, né, e uma conclusão completamente absurda, né, porque, né, ele tem que usar a equação da quantidade de movimento, usar as perdas. Eu falei, só pegar a aula anterior para vocês verem. Né? Então, olha só, vamos ver o seguinte. Vamos ver o seguinte. Né? A lei de Newton, tá? Lei não se demonstra. Tá? Ela lida com forças. Tá? Força. Raciocina assim. Ó. Até eu repito. A conservação da massa, evidentemente, lida com a vazão mássica, né, que o caso particular é a vazão volumétrica. A equação da energia lida energia cinética, energia devido à pressão, certo? A energia da potência de uma bomba ou de uma potência de uma turbina, né, que é o contrário, não quero, né? Da energia potencial, certo? Energia. A lei de Newton, ela lida com forças, tá? Forças. Então, já sei que eu estou estudando a lei de Newton, tá? Ela vai relacionar forças. Tá? E eu vou fazer vocês sentirem, né, essas forças. Né? É o que o sangue sente, entre aspas. Né? Sempre eu falo nas minhas aulas, se coloque no lugar da água, se coloque no lugar do ar. Né? Agora vocês vão se colocar no lugar do sangue. Né? Você está escoando. Tá? Só que eu vou dar exemplos, né, fora do corpo, né? Certo? Para você sentir mais ainda. Tá? Olha só. Quando você corre, né, um carro, né, você está correndo, tá? Você está se movimentando. Tá? Então você tem uma força, tá? Uma força de movimento, que eu vou chamar de força inercial. Pronto, força inercial. Repara, olha que coisa interessante. Tá? Até acontece isso comigo, né? Quando eu vou fazer exercício físico, né? Eu sendo uma cadeira, né? Estou com 77 anos, né? Para 78, e eu faço movimento de levantar e sentar. Né? A primeira série que eu faço 3 séries de 16. A primeira série, primeira, quando eu sendo na cadeira, eu vou levantar a primeira vez, é um sacrifício muito grande. Tá? Depois que eu levantei, quer dizer, eu venci essa força inercial. Inercial né, é a massa. Né? Um elefante tem muito mais força inicial, por exemplo, né, do que um rato. Tá? Né, por causa da massa dele. Né? Então, essa força inercial, né, em que atua em mim. Depois que eu começo a vencer a força inercial. Tá? Aí, na segunda série, eu já levanto de primeira da cadeira. Tá? Então, só para vocês sentirem, né, o que é uma força inercial. É a força do movimento. Tá? Do movimento. Agora, olha só que interessante. Força, hein, gente? Aqui não tem a massa e não tem a energia. Estou falando de força. Olha só. Eu acho que todo mundo, né, já ou entrou num rio, né, ou entrou numa piscina. Vamos pegar a piscina, que a água é paradinha. Tá? Olha só. Quando você, né, afunda a sua cabeça na piscina, o que você sente nos seus ouvidos? Né? Você sente uma força devido à pressão da água, né, aqui no ouvido. E ela atua compressivamente. E atua na superfície. É mesmo, professor, não tinha pensado nisso. A pressão ela atua na superfície. Ela não atua no miolo da tua cabeça. Ela atua na superfície. Então, força devido à pressão é uma força de superfície. Está bem claro? Já o peso, né? A Terra atrai, né? É uma força chamada força de volume. Ela atua em todo o corpo. Certo? Por exemplo, a atração da Terra no sangue. Está pensando que o sangue não é atraído pela Terra? É ou não é?
Até a água é, né? Certo? O sangue também, né? Então, a força que atua no sangue, a atração da Terra, é uma força de volume. Ela não atua na superfície, ela atua no volume. Entenderam bem? Então, força devida à pressão, né? É uma força de superfície. Força de inércia é força que atua no volume, né? Certo? Então, lá, força de inércia, força devida à pressão e a força, né, gravitacional. Atua onde? No volume. A força gravitacional, né, no teu corpo, né, ela não atua na superfície do teu braço, nada. Atua lá no teu estômago, não é assim? Né? Atua nos teus ossos. A pressão não. A pressão não. A força devida à pressão ela atua na superfície. Então vamos lá. Então, eu estou fazendo você sentir as forças. Né? Como eu senti quando eu levantei da cadeira lá, fazendo meu exercício matinal lá no terraço aqui em Ipanema. Então vamos lá. Vamos a um outro tipo de força. Olha só uma coisa interessante. A força devida à pressão, olha só, ela é uma força que se o fluido, quando eu falo fluido, é o sangue, né? Quando eu estou dando aula para engenharia mecânica, engenharia civil, mestrado, doutorado, eu falo ar, falo água. Mas aqui eu vou falar água porque você está acostumado externamente mais com a água do que com o sangue. Olha só, a água da piscina está paradinha. Eu chamo de água estagnada. Certo? A força, quando você bota a sua cabeça embaixo, fica parado lá, você possui, né, em você, sempre, você faz papel do fluido, tá? O fluido, né? Você, o fluido, está lá abaixado, sofre uma força devido à pressão, né, com o fluido parado. Então, lá, o fluido está parado. Está bem claro isso? Está bem claro? Então, a força devido à pressão que atua, né, no sangue, em você, é uma força de superfície. E o fluido pode estar parado, que ela atua. É mesmo, professor, é óbvio isso, tudo é óbvio. Eu só falo óbvio, é o óbvio que ninguém fala. Né? Então, olha só. Agora vamos ver o seguinte. Você vai caminhar, piscina rasa, lógico, você não vai nadar, porque tudo bem, você vai caminhar. Você vai caminhar com a água, suponha que a piscina, né, não seja tão funda, né, que a água vai bater aqui no teu peito. Tá? Você vai caminhar na água. Né? Ó, você vai sentir uma resistência ao movimento. Não vai? É ou não é? Tanto se você caminhar no ar, né, a resistência vai ser menor. Né? Se você tivesse uma piscina de óleo, né, para se sujar bem, né, você ia caminhar com mais dificuldade. Essas são as chamadas forças viscosas. Então, ó, as forças viscosas só aparecem no movimento. Se você parar, acabaram as forças viscosas. Né? Que é exatamente porque a força devido à pressão não acontece. Você pode estar parado que você tem força devido à pressão. Vamos lá. Quando você enche o ventrículo, né, de sangue, né, está enchendo o ventrículo. Né? Uma hora ele para, né, certo? Para ser ejetado. As forças são devidas à pressão, pô, né? Sob pressão. Quando ele escapa, quando é ejetado o sangue, opa, tem movimento, então tem forças viscosas. Está bem claro isso aí, gente. Está bem claro, bem claro, bem claro, bem claro. Desculpe, tá? Não é prepotência. Onde isso é falado? Aonde? Diz. Nos vídeos de medicina. Não, isso não é falado. Isso é básico. Isso é básico. Isso é básico. Então, você tem as forças, né, de superfície. As forças viscosas, elas são de superfície. Olha só, se você pegar um boneco oco, tá? Exatamente igual a você, tá? Vamos pegar duas esferas, ó, em vez de boneco oco. Vamos pegar uma esfera de aço, tá? E uma outra com o mesmo diâmetro, tá? Uma esfera de isopor. Olha só.
vamos inventar as duas esferas na água. Na água. Tá? Pergunta. As forças devido à pressão, né, vão ser as mesmas? Resposta: sim, porque elas atuam na superfície. Não interessa se a esfera seja de isopor, seja de aço, de madeira, porque ela atua na superfície. Não é? Então, quando você empurra. Outra pergunta: as forças viscosas vão ser as mesmas? Sim, porque forças viscosas não atuam no volume, elas atuam na superfície. Já as forças de inércia, não. Né? É muito mais, né, desconfortável, né, você deslocar uma esfera, né, do que você deslocar uma esfera de aço do que uma esfera de madeira. Certo? Forças gravitacionais. Você acha, né, duas esferas, né, uma de aço e a outra de isopor. Né? Mesmo de ano. As forças gravitacionais são as mesmas? Lógico que não, porque força gravitacional atua no volume. Então, ó, grave. Forças que atuam no volume. Né? Força de inércia, força gravitacional. Né? Forças eletromagnéticas, né? Elas atuam no volume. No volume. Elas atraem tal o volume. É o ímã, né? Certo? Que, tipo, quando a criança brincava, né? Ela atrai, né? Ela não são forças de superfície. Forças de superfície são a força devido à pressão e forças viscosas. Está bem claro isso aí? Está claro. Gente, quem lida com escoamento, lida com forças. Quem lida com escoamento, lida com massa. Quem lida com escoamento, lida com energia. Então, esses três têm que estar na cabeça de vocês, pô. Você não pode desacoplar as três. Não pode. Poder pode, né? Aí vai ser um desastre, porque a pessoa fala, né? Fala sob hipótese simplificadora, estou sendo repetitivo. A hora que foge uma hipótese simplificadora, ele vai falar bobagem, né? Porque ele baseou aquela forma numa hipótese simplificada, né? Quando acontece algo que ele nem sabe, né? Vou dar um exemplo. Né? Não vou dar exemplo agora, não. Vamos lá. Então, essa aqui é a segunda lei de Newton, estou passando devagarinho. Outra coisa, muito importante. Tá? Eu passei, só como aluno de PhD nos Estados Unidos, 5 anos medindo escoamento turbulento. Eu vejo alguns vídeos, tá? Eu vejo. O professor, o MD Doctor, lá, tá? Falando, né? O escoamento turbulento é um escoamento caótico. Mas tem um detalhe, que isso não se fala. Tá? Esse movimento caótico, por incrível que pareça, tá? Ele é levado sem ser caótico. Como assim, professor? Então, vou dar um exemplo para você. Tá? Olha só. Imagina, esse exemplo eu dava, né, quando eu ia muito ao Maracanã, né, em que o número lá de pessoas no Maracanã eram 100 mil, 120 mil, naquela época, né, década de 60. Né. 70 eu passei a metade nos Estados Unidos, 70, 75, mas eu ia muito ao Maracanã. Eu dava o seguinte exemplo para os alunos. Né? Quando o jogo termina, né, certo? Eu me lembro, né, você ia passar por um corredor, né, e sabe como é que é, né? Jogo de futebol e tal, um saía empurrando o outro, tá? Empurrando mesmo, mas indo para frente. Tá? Esse empurra, eu chamo uma troca de quantidade de movimento, entendeu? E o que é troca de quantidade de movimento? Repara, o cara bobão que está lento, né, ele leva um piparote, né, do cara mais apressado, em compensação, o cara mais apressado perde energia, né, enquanto que o outro ganha. Essa é a ideia mesmo. Tá? É exatamente isso no escoamento turbulento. Tá? Que é o seguinte, as partículas mais lentas, certo? Elas recebem energia das partículas mais rápidas. Isto é,
as partículas mais lentas aumentam a velocidade e as partículas mais rápidas diminuem a velocidade para trocar. Certo? E eu vejo, né, eu vejo isso, né? O professor ensinando, ele pensa que aquele caos ocorre na velocidade média também. Né? Não é. Ela ocorre na chamada velocidade de flutuação. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, depois eu vou falar muito sobre escoamento turbulento. Ó, no escoamento laminar, aqui, tá vendo o escoamento laminar? Ele é bonitinho, entendeu? Quer dizer, uma camada aqui, ó, não interfere na outra aqui, ele é bonitinho aqui, ó, ele é bonitinho aqui, ó. A maior velocidade está no centro, tá vendo aqui, ó, né? Bonitinho aqui, né? É escoamento bonitinho. Quer ver o escoamento laminar? Quer ver? Dá um pause nessa aula, vai até a sua cozinha, ou até o banheiro, abre a torneira, tá? Bem de levezinho. Você vai ver uma lâmina caindo. Aquele é o escoamento laminar. Tá? Quando você vai abrindo e tal, né, ela vai sofrer uma transição. Né? Ela vai ficar, né, dançando um pouquinho. Essa é a transição. Quando você abre a torneira, escoamento turbulento. Tá? Aí tem um mixing. Tem um mixing. Olha só uma coisa interessante que eu estive pensando. Que aliás, isso eu penso a minha vida toda. Que é o seguinte. Quando você coloca um suco, né, no liquidificador, o que vai acontecer? Você quer mixing, você quer mistura. Né? Mistura com a turbulência. Mistura com a turbulência. O que vai acontecer? Você tem as pás, né, do liquidificador, ela vai girar. Repara, o escoamento médio é bonitinho. É bonitinho o escoamento médio. Né? Ele não sai caótico. Agora, a troca, o que flutua junto com o escoamento médio, é esse que vai influenciar no mixing. Tá? Por exemplo, tem restaurante aqui que os garçons me conhecem aqui em Ipanema, né? Depois do almoço eu vou tomar o meu café, né? Certo? E eu coloco adoçante. Sempre eu coloco o adoçante em primeiro lugar, para depois colocar o café. Não precisa de colherinha, né? Porque a própria queda cria um escoamento turbulento e faz um mixing. Então, escoamento turbulento é associado a mixing, a mistura. Quando eu falo mixing, é mistura. Agora você vai entender, olha que interessante, você vai entender aqui, aqui. Repara que no escoamento turbulento, aqui, essa região aqui, ó, não tem mais velocidade máxima. Não tem mais, coitadinha. Né? Ela foi distribuída para as outras. Ó. Somente perto da parede, olha lá, é que a parede ela segura o fluido. A parede ela não está movimentando aqui e aqui. Por isso que o perfil de escoamento turbulento, perfil médio. Aqui, ó, você tem uma distribuição uniforme. Bem claro isso aí. Depois eu vou mostrar para vocês a técnica que se faz em túnel de vento. Eu já projetei mais de 10 na minha vida. Né? O porquê. Você quer um escoamento turbulento na sessão de teste. Depois tem uma imagem, né, de um túnel de vento. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, se você medir um escoamento, se aqui, né, for, né, uma distribuição uniforme, pode escrever esse escoamento aqui é um escoamento turbulento. Se você tiver uma distribuição bonitinha aqui, ó, bem vagarosa, certo? Aqui, ó, pode escrever esse é um escoamento laminar. Professor, por que isso aí? Olha só o que eu vou dizer. Pelo que eu tenho visto, as fórmulas utilizadas, elas são baseadas no escoamento laminar. Se você tiver uma região num vaso em que o escoamento for turbulento, todas as fórmulas, né, débito cardíaco e tal, não vai ser válida. Não vai ser válida. Entenderam bem? Então você já sabe
que é a forma do débito cardíaco, né? Certo? Que é o stroke flow, né? Que é o volume de ejeção, né, vezes a frequência cardíaca. Aquela fórmula, certo? No caso, depois você entra, né, com a parte da pressão, etc. A fórmula ela vai ser válida, tá? Depois nós vamos ver, quando entrar a pressão no meio, só vai ser válida a fórmula quando o escoamento for laminar. Se for turbulento, não vai ser. Tá? Então, o que nós vamos chegar à conclusão, atenção, gente, nós vamos chegar à conclusão da fórmula que liga a resistência à pressão junto com o débito cardíaco. Nós vamos ver isso aqui. Essa fórmula ela é baseada em escoamento laminar. Se for turbulento, a fórmula não é válida, só isso. Então, coitado do professor, tem uma parte do sangue lá, certo? Que o escoamento é turbulento. Ele está falando, né? Certo? Está esbravejando, né? Sobre aquela fórmula. Conclusão, aquela fórmula não vale nada. Não vale nada. Ela é particular, certo? E lá está acontecendo isso aqui, ó, certo? Está bem claro o que eu estou dizendo. Estou chamando a atenção como é importante. Tá? Olha só. Vamos descer aqui. Você já tem tudo copiado. Aqui. A figura mostra o escoamento laminar, tá? Certo? Comprimento L, raio L. Está numa tubulação. Está aqui. Escoamento laminar. Tá? E eu já sei, se o escoamento é laminar, né, eu tenho aqui um paraboloide. Né? Aqui, ó. Eu tenho uma velocidade máxima aqui no meio. Ó. Porque é laminar. Certo? Agora, olha as forças que eu falei. Gente, pega o teu braço, pega a tua mão. Tá? Aqui é teu escoamento. Ó, quando o escoamento, olha como é que é claro. Quando o escoamento vai para lá, ó, a força que segura o escoamento, gente, é só ver aqui, ó, o teu escoamento aqui, a força que segura o escoamento, ela atua na superfície, tá? Força que resiste o escoamento são chamadas o quê? Forças viscosas. Elas aqui atuam na superfície do tubo, aqui, ó. Eu tenho um escoamento, né? Aqui são as forças, né, que atuam em toda a superfície, né, do corpo. Na superfície do fluido. Aqui é a força que atua no fluido. Está bem claro isso aí? E outra, né? Repara, é lógico, o escoamento, presta atenção, está indo da esquerda para a direita. Olha o sentido das forças viscosas. As forças viscosas estão atuando sobre o fluido. A lei de Newton está aplicando sobre o fluido. O foco é o fluido, o foco é você. Pronto, é você. Né? Quando você caminha na água, na piscina, né, a força viscosa atua contrária ao seu movimento. Ela tende a parar você. Não é assim, pô? Então, aqui está a setinha das forças viscosas. Atuando aonde? Na superfície. Tá? Então, a segunda lei de Newton, presta atenção aqui. Eu tenho forças de inércia, que eu já falei, do movimento, ela é igual às forças devido à pressão, tá vendo? Aqui não é pressão, aqui é força devido à pressão. Né? No caso, né? A pressão, né, é força sobre área. Né? A força é pressão vezes área. E aqui, né, é lógico, vou falar aqui, apareceu esse 1 sobre RE aqui, né, atuando nas forças viscosas. Tá? É evidente, é isso que eu falo, é evidente, é lógico. Aqui estão abandonadas as forças gravitacionais, tá? Não estão aqui. Tá? É evidente que o 1 sobre RE, né, quem quiser, não é o caso de vocês, pelo amor de Deus, tá? Engula aí, tá? Você vai engolir. Né? No meu curso de mecânica dos fluidos, né, para mestrado, doutorado, graduação, eu mostro de onde vem esse número aqui. Tá? Presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Esse número, tá? Qualquer curso, qualquer um de mecânica dos fluidos, até na hemodinâmica, esse número é falado. É chamado número de Reynolds. Tá? Eu tenho certeza
que alguém no curso de vocês aí de hemodinâmica, né, ciclocardia, vai falar no número de Reynolds, que é o seguinte. Olha que interessante, olha que interessante. Quando esse número aqui, que está no denominador, né, ele for muito elevado, olha só, por exemplo, 10.000. 1 sobre 10.000 é 0,0001. É muito pequenininho, né? Se o número de Reynolds for elevado, né, o inverso dele vai ser muito pequeno e vice-versa, né? Certo? Quando esse número aqui for muito baixo, por exemplo, 0,1, né? 0,1 é um décimo, né? Aí o inverso de um décimo é 10, né? Então, esse número aqui está no denominador. Presta atenção no que eu vou dizer. Grava só. Ele está colado, né? Ele está colado às forças viscosas. O número está colado aqui. Da onde veio? Vá nas minhas aulas de mecânica dos fluidos e tal. Não vá, porque vai perder tempo. Isso que eu estou dizendo. Meu objetivo aqui é você entender, né, da forma mais objetiva possível. Tá? Isso aqui sem engole. Tá? Você já sabe que é força de inércia, né, no movimento, é força que atua no volume, aqui atua na superfície, a força devido à pressão, e aqui atua na superfície. Aí você tem esse número de Reynolds, depois nós vamos ver, tá? Muito elevado. Se ele é muito elevado, o inverso dele é muito baixo. Então, eu abandono as forças viscosas em presença das forças devido à pressão e das forças de inércia. Entendeu a importância desse número? Quando esse número for um número pequeno, depois nós vamos ver isso aqui, o inverso dele é um número razoável. Eu não posso abandonar o efeito viscoso, certo? Né? Porque ele está colado a esse número aqui, ó, tá? Que é um número adimensional. Não posso, depois eu vou falar. Tá? Então, grave. Número de Reynolds é um indicador se eu vou manter, abandonar, né? No caso, tá? Ou ficar com ele mesmo, tá? Porque foi de uma ordem de grandeza, né? Tal que, né? A ordem de grandeza desse aqui, de acordo com o número de Reynolds, pode ser da ordem de grandeza desse. Aí ficam os dois, tá? Ficam os dois, tá? Eu estou dizendo que se o número de Reynolds for muito baixo, muito, esse número aqui, né? 1 sobre um número muito baixo é muito elevado. Ele fica aqui. Se ele for muito alto, né? Você abandona a parcela em presença desse. É como se estivesse pegando um copo d'água, jogando na Baía de Guanabara, né? Ou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Então, o volume não altera. Mas é diferente de zero, mas não altera. Tá bem? Então, ó, define-se o número de Reynolds, tá? Como sendo a massa específica do fluido, do sangue no caso, a velocidade média dele, no caso do tubo, tá vendo aqui, ó, o diâmetro, e aqui a viscosidade do fluido. Aqui a massa específica, massa sobre volume. Aqui a viscosidade do fluido. Tá? Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Preste atenção. Olha aqui, ó. Aqui, de propósito, eu coloquei esse 1 sobre o Reynolds, né? Eu inverti a fração aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei mi sobre rho VD, né? Se o número de Reynolds é essa fração, o inverso, né, eu troco, né? O denominador vem para o numerador. Tá claro? Então, eu vou olhar para esse número aqui, olha que interessante, ó. E vou olhar para esse número aqui, ó. Olha só. Se eu tenho um fluido muito viscoso, presta atenção que eu vou dizer. Se eu tenho um fluido muito viscoso, tá vendo aqui, ó? Esse 1 sobre Reynolds vai ser muito elevado. Olha lá, aparecem as forças viscosas aqui, ó. Esse número aqui vai ser elevado, certo? Se eu tenho um número de Reynolds, por exemplo, tá? Muito elevado o número de Reynolds, o inverso dele, né, é um número muito baixo, né? Então, esse número aqui, né, vai ser abandonado. Tá? Um sobre o Reynolds, né? Um sobre um número muito elevado, está bem claro? Bom. É o seguinte, a mecânica dos fluidos, o sangue, tá? A grande maioria, né, chamada equações constitutivas, né, que não são provenientes das leis, né?
elas são analisadas experimentalmente. Tá? Experimentalmente. Então, aqui, ó, eu mostro aqui que o número de Reynolds, tá vendo? É adimensional, tá vendo? Quilograma cancela com quilograma, né? Aqui vai dar metro cúbico, tá vendo esses três aqui? Cancela com metro cúbico, certo? No caso. E o segundo cancela com o segundo. Então, o número de Reynolds é um número adimensional. Atenção, não é adimensional, é adimensional. O A está negando a dimensão. Então, é adimensional. Claro? Agora, olha que interessante. Isso aqui é experimental. Alguns livros botam 2.000, certo? Outros botam 2.300. Tá? Eu vou usar esse aqui. Tá? Quando o número de Reynolds, o que você tem do fluido? Presta atenção. Você tem a massa específica dele, no caso do sangue. Você estima a velocidade média. Tem o diâmetro do tubo e tem a viscosidade do fluido do sangue, você calcula esse número aqui. Tá? Se o número de Reynolds for menor que 2.000, o regime é laminar. Isso é experimental. Tá? Se o número de Reynolds estiver entre 4.000 e 2.000, né, aqui é uma transição. Isso é do laminar para o turbulento. Aquele exemplo que eu dei de você abrir a torneirinha lá devagarinho. E se ele for acima de 4.000, o regime é turbulento. Tá bem claro? Isso é uma forma de dizer como é que está o seu regime. Agora, aqui eu dei um exemplo, né, até interessante, para calcular o número de Reynolds. Tá? Aqui, ó, o Mi, né, 0,28 centipoase, né, que transforma para quilograma metro segundo. É esse número aqui. Tá? O Rho, tá vendo? Eu botei o Rho do sangue, que é aproximadamente o Rho da água. Né? O Rho da água é 1.000. O do sangue é 1.060, 1.055, né? Aqui, massa sobre volume. Tá? Aí você pega uma velocidade, certo? Geralmente de 0,26 centímetros por segundo, leva aqui e calcula o número de Reynolds. Tá? Com esses parâmetros aqui, o número de Reynolds vai ser aproximadamente 1.860, por aí. Quer dizer, o regime é laminar. Olha que interessante. Isso aí eu tenho que falar. Isso aqui eu tenho que falar. Tá? Nós vamos terminar a aula agora mesmo, porque essa introdução é muito importante. Olha só. Preste atenção no detalhe. Não se espantem. Não se espantem. Eu vou lançar uma pergunta para vocês, tá? Para vocês pensarem, e vão pensar erradamente. Olha só, depois eu vou dizer o porquê. Qual o escoamento mais viscoso? O ar ou o óleo? Olha só. Qual o escoamento mais viscoso? O ar ou o óleo? Pensou? 99,99999 ainda vai falar 1 hora, né? Ora, professor, o escoamento mais viscoso é o óleo. Eu falo, não necessariamente. Como, professor? Não necessariamente. Aí vocês vão, de curiosidade, né? Eu gravei 2 vídeos, né? Exatamente mostrando um fato muito interessante, tá? Que cabe aqui agora, né? Sobre o coronavírus. Tá? Uns falam, né? Ficam 2 metros de distância, outros 2,5 metros. Tá? Tem que ficar. A distância é muito maior que isso aí. Vou explicar por quê. Vou lançar uma pergunta para vocês. Tá? Quando você tira a poeira, por exemplo, da tua mesa, né? Bateu lá, né? A poeira vai diretamente para o chão? Não vai. O vírus, né, é da ordem de 500 nanômetros, que é 10 a menos 9. Né? Não é bactéria, é vírus. Tá? Por que ele fica no ar, gente? Porque, para essa situação, o ar é tremendamente viscoso. Por isso que ele não cai. Certo? Por isso que ele não cai. Vamos ver? Olha que interessante. O diâmetro do vírus, olha só que interessante aqui. Tá? Vou pegar aqui. Ó. Aqui ou aqui, tanto faz. Eu vou levar aqui. Ó. O diâmetro do vírus, meu Deus, é 500 vezes 10 a menos 9. É um número muito pequeno. Certo? Ou sua velocidade baixa. Esse diâmetro do vírus aqui vai fazer, mesmo a viscosidade do ar, tá vendo aqui? Ó, quando ele dividir por esse número muito pequeno, o que vai acontecer?
o número de Reynolds vai ser muito, muito, muito elevado. No caso, desculpa, vai ser muito pequeno, porque 1 sobre R é que vai ser elevado. Olha só, por quê? Ó, vamos lá, vou voltar aqui. Né? Eu vou escolher um dos dois para falar só nele. Tá? Vamos falar esse aqui, né, que está grudado aqui. Tá? Se ele for muito, muito elevado, ele fica aqui. Né? Se ele for muito pequeno, ele sai. Então, vamos lá. Diâmetro muito, muito pequeno. Não interessa se é óleo ou se é ar, não interessa. O diâmetro muito pequeno. O que vai acontecer com o inverso do número de Reynolds, com esse diâmetro muito pequeno? Vai ser, no caso, vai ser muito elevado. Muito, 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 muito. Então, você vai o quê? Ficar com ele, né, nessa relação aqui. Ó. Ele vai ser muito elevado, por causa do diâmetro. Então, presta atenção, o ar para o vírus funciona como um fluido muito viscoso, muito viscoso. Se você largar uma esfera, né, de 3 metros no óleo, ele vai cair rapidamente. Então, o óleo, por isso que eu não falei fluido. Vê? Dá um pause aí e vê o que eu falei. Qual o escoamento mais viscoso? Escoamento, o ar ou o óleo? Né? No caso do vírus, né, o escoamento é muito viscoso. Por quê? Porque o diâmetro dele aqui é muito pequeno e 1 sobre o número de Reynolds, né, vai ser um número muito elevado. Então, esse termo aqui é elevadíssimo para o vírus. Para o vírus. Entendeu? A poluição, né, as partículas poluídas no ar, né, o que segura as partículas? A Terra está puxando a partícula, né? Certo? E ela não está descendo. Por quê? Por efeito da resistência viscosa. Entenderam? Agora, se eu falasse qual o fluido mais viscoso, o ar ou o óleo, evidentemente é o óleo. Eu não falei o óleo, não falei eu falei o fluido, falei o escoamento. Qual é o escoamento mais viscoso? O escoamento no ar ou no óleo? Depende. Depende desses parâmetros aqui, ó. Depende desses parâmetros. Tá bom? Tá bem claro isso aí? Vê os vídeos lá, vão lá no meu playlist lá, tem lá, botei 2 vídeos lá. Né? E eu mostro por que o vírus, né, ele fica, né, certo? No ar, né? Exatamente pelo efeito viscoso. Tá bem claro isso aí? Bom, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Um detalhe. Meus dados, né, foram em jatos. Em jatos, se você tiver um número de Reynolds, a mesma formulação, ó, acho que é a saída do jato, acima de 10, ele é turbulento. Então, o jato, entendeu, é muito instável, entendeu? Quando ele sai, né, ele é turbulento. Tá bem claro? Então, eu vou parar por hoje, nós vamos falar muito ainda. Isso é a minha vida, isso foi a minha vida. Tá? Eu estou mostrando que o comportamento do sangue, né, pode ser, num determinado vaso, um escoamento turbulento. Tá? E aqui, meus amigos, eu vou falar, tá? Olha as fórmulas, presta atenção que eu vou dizer. As fórmulas usadas nos vídeos que eu tenho visto, tá, sobre o débito cardíaco, elas são baseadas nessas hipóteses aqui, ó, gente. Ó, nessa, ó. Aqui, ó. São 7 hipóteses, aqui, ó. 7 hipóteses, tá vendo? Você poder usar a fórmula. Inclusive, o número de Reynolds é menor ou igual a 2.000. Laminar. Se uma delas falhar, aquela fórmula que você está usando, que o professor dá ênfase, olha, aqui é o débito cardíaco, tá? Aqui é minha vazão, aqui é o VS, né? É o volume ejetado, sistólico, certo? Aqui é minha frequência cardíaca. Certo? Você vai ver que a forma que eu vou chegar lá, tá? Depois dessa, não é válida. E é usada, é muito usada. Se o escoamento for turbulento, a forma não é válida. Claro, vamos falar na próxima aula. Tá bem? Isso foi uma introdução para vocês ficarem alertas. Tá? Vou parar por aqui.